Nesse vídeo, vim falar sobre o arbitramento de aluguel de ex-cônjuge que faz o uso exclusivo de um imóvel comum. Esse é um tema que gera muitas dúvidas e conflitos entre as partes envolvidas em uma separação ou divórcio. Vou explicar então o que é o arbitramento de aluguel, em quais situações ele pode ser aplicado, quais são os critérios para sua fixação e quais são os direitos e deveres de quem paga e de quem recebe o aluguel. O arbitramento de aluguel ele é uma medida judicial que visa garantir a justa remuneração pelo uso exclusivo de um imóvel comum por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiro. O imóvel comum, ele é aquele que pertence a ambos os ex-cônjuges ou ex-companheiros, independentemente de quem tenha adquirido ou financiado o bem. O uso exclusivo, ele ocorre quando um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros permanece no imóvel após a separação ou divórcio, sem a concordância do outro. Em quais situações o arbitramento de aluguel pode ser aplicado? Bom, o arbitramento de aluguel ele pode ser aplicado em duas situações. Quando há uma decisão judicial que determina a saída do ex-cônjuge ou ex-companheiro do imóvel comum e ele se recusa a cumprir, ou quando não há uma decisão judicial sobre a partilha do imóvel comum e um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros requer o arbitramento de aluguel como forma de compensação pelo uso exclusivo do bem pelo outro. E quais são os critérios para a fixação desse aluguel? O valor do aluguel ele deve ser fixado pelo juiz, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, tais como valor de mercado do imóvel, renda das partes, existência de filhos menores ou incapazes, a necessidade de preservar o lar familiar, entre outros. O aluguel ele pode ser fixado em dinheiro ou em percentual sobre o valor do imóvel. O aluguel ele pode ser retroativo à data da separação ou divórcio ou à data do pedido judicial. E quais são os direitos e deveres de quem paga e de quem recebe? Bom, quem paga o aluguel, ele tem o direito de exigir a prestação de contas sobre o uso do imóvel, bem como de requerer a sua venda ou partilha em juízo. Quem recebe o aluguel tem o dever de manter o imóvel em bom estado de conservação e pagar as despesas ordinárias, tais como condomínio, IPTU, água, luz, etc. Quem recebe o aluguel também tem o direito de permanecer no imóvel até que seja realizada a sua venda ou partilha em juízo. O arbitramento de aluguel, ele é uma medida judicial que visa, então, garantir a justa remuneração pelo uso exclusivo de um imóvel comum por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros após a separação ou divórcio. O valor do aluguel pode ser fixado, então, pelo juiz, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. É importante ressaltar que o arbitramento do aluguel, ele é uma medida temporária, válida até que ocorra a venda ou a partilha do imóvel em juízo. Assim que a decisão sobre a propriedade do imóvel for tomada, o valor do aluguel deixará de ser aplicado. É fundamental que as partes envolvidas elas busquem uma solução definitiva para a questão da ocupação do imóvel comum, seja por meio de acordo amigável ou por meio de uma decisão judicial que estabeleça a venda ou a partilha do imóvel. É recomendável que as partes busquem assessoria jurídica especializada para tratar desse tipo de situação, a fim de garantir que os seus direitos sejam protegidos e que a questão do arbitramento do aluguel seja tratada de forma justa e equilibrada. Um advogado especializado em direito de família pode orientar sobre os procedimentos legais e auxiliar na busca por uma solução adequada para o caso específico. Em suma, o arbitramento de aluguel é uma medida jurídica que visa garantir a remuneração justa pelo uso exclusivo de um imóvel comum após uma separação ou divórcio. E embora seja uma solução temporária, a sua aplicação requer a análise cuidadosa das circunstâncias individuais e a consideração dos direitos e deveres de ambas as partes envolvidas no litígio. Se
Se tiver dúvidas, procure um escritório especializado.